Olá, dando início a mais uma resposta com o professor Bilibio Responde, tem uma pergunta que nos chega. Várias pessoas, eu não vou nominar autor porque várias pessoas já me abordaram sobre esse assunto, desde que eu comecei a dar aula de história lá em 1999. Mas, independente de ser estudantes do ensino médio, do ensino fundamental ou da graduação em história, vários estudantes já me fizeram esta pergunta que eu agora vou socializar com vocês. Por que o Brasil, quando ficou independente, não se tornou uma república? E muitas vezes, quando se faz essa pergunta, se cita logo a seguir, perdão, o exemplo norte-americano, que surgiu em 1776 como nação já sob um regime republicano e assim se mantém até hoje, sem nenhuma interrupção de democracia, sem nenhum golpe de Estado, né? Presidente impeachment teve, mas se mantém como uma democracia presidencialista até hoje. Mas o Brasil não. E muitas vezes, quando as pessoas fazem essa pergunta, elas esquecem de olhar para os nossos vizinhos, né? Os países da América do Sul, todos eles implantaram repúblicas. Alguns até, como o Paraguai, caíram numa ditadura, né? Mas surgiram como repúblicas. O único país da América do Sul que se constrói como nação e se constrói como uma monarquia, né? Embora oficialmente o nome era Império do Brasil, é o Brasil. Por que isso? Né? Bom, como a história é feita de versões, né, o que eu posso passar para vocês é um pouco daquilo que eu já li, um pouco daquilo que eu discuti com outros colegas historiadores sobre isso. Na verdade, o Brasil ele tem um processo de independência um pouco diferente dos demais, porque não há uma revolta popular que venha armada, que crie um exército e que enfrente as tropas metropolitanas, né? Ou seja, a metrópole é quem coloniza uma outra região, um outro território. Não há isso no Brasil. O Brasil tem a questão da vinda da família real, que transforma o Brasil, né, em 1816 em Reino Unido a Portugal, portanto, uma condição jurídica diferente, né, de uma simples colônia. E quando Dom João VI retorna a Portugal, né, o Brasil ele já fica numa espécie de transição, ou seja, como que o Reino Unido de Portugal, né, iria ser dissolvido, porque Dom João VI volta a Lisboa, e como que ficaria a ex-colônia, então? Que já não era mais uma colônia, mas sim parte do reino português. Então, o processo de independência ele era, a essa altura, inevitável. Né? Há historiadores que dizem que desde que Dom João VI aportou aqui com os navios, o rompimento era uma questão de tempo. Portanto, essa situação fez com que os núcleos de poder que existiam na colônia se aproximassem de Dom Pedro, né, e colocassem para ele que, uma vez o Brasil estando independente, Dom Pedro poderia, então, se constituir no chefe desta nova nação. Né? O que é um pouco contraditório, porque, ao mesmo tempo que Dom Pedro se proclama imperador do Brasil, ele é o herdeiro do trono português. Então, o Brasil surge como uma monarquia porque é muito mais fácil o arranjo entre as elites de poder local, as elites brasileiras que detinham o poder, né, e as forças, né, portuguesas, né, no caso aqui representada por Dom Pedro, né, do que, por exemplo, um movimento republicano, que entrariam em cena outros atores. E quando a gente fala em outros atores, é principalmente atores que não são deste núcleo principal de poder. Quando a gente fala isso, nós estamos falando na elite agrária que surgiu no século XVIII, a partir da explosão do café, no final do século XVIII, e vai se consolidando no século XIX, e que vai ser a força hegemônica de todo o Império, até mesmo na República Velha. Né? Ou seja,
nos próximos 100 anos posteriores à independência, quando a gente fala em poder local, em elite local, é essa elite cafeeira, pecuarista, o café com leite, né? O sudeste brasileiro. Então, esta é a resposta. O Brasil surge como um império porque faz muito mais sentido, né, uma autoridade central para dar vazão a esse acordo das elites que faz com que o Brasil se torne independente sem uma revolta popular. A revolta popular, e isso é assunto para outras perguntas, vai surgir em 1823, no Nordeste brasileiro, na Bahia, principalmente, porque era uma revolta que discordava dos termos em que a independência foi feita. Certo? Então o Brasil surge como um império porque a nossa independência é fruto de um acordo entre a elite local, o poder local e o poder português, que obviamente com a independência deixa de existir para existir então aí uma estrutura de poder brasileira, né? Mas que é filha, né? Literalmente o Brasil é filho de Portugal porque o príncipe herdeiro se torna o nosso primeiro imperador. E tanto é que o seu império vai ser curto, né, porque ele sempre fica muito dividido entre os interesses portugueses, os interesses brasileiros, e quando Dom Pedro nomeia o Ministério de Marqueses e não coloca nenhum brasileiro, é a gota d'água que faz ele abdicar e voltar para a Europa. Né, e isso é bem claro quando ele prefere o trono português que o brasileiro. Né? Então, por isso a nossa independência é tão peculiar, é tão diferente, né, das demais independências sul-americanas. Mas tem mais perguntas sobre a independência que vão ajudar você a entender o tema. E se você tiver sugestões, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com todo prazer. Valeu? Professor Billy Bill responde, uma viagem para o conhecimento.